Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Isso aí. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema O Advento do Espírito da Verdade. Eu vou fazer uma pequena leitura e o Hélio vai dar prosseguimento. Correto. Aqueles que estão chegando agora, sintam-se acolhidos e nos braços do Mestre Jesus. Vamos lá, Hélio? Vamos sim. Vamos então fazer uma pequena prece, pedindo aos benfeitores queridos que nos acolham nesse momento e acolham todas essas pessoas que estão aqui conosco, aqueles que amam participar do nosso Evangelho posteriormente, e que além deste acolhimento possam perceber a presença do Mestre Jesus em seu lar, em seus corações, aliviando suas aflições, fortalecendo seus ânimos, impulsionando, dando-lhes coragem para vencer as suas atribulações. Pois seja na alegria, na tristeza, Mestre Jesus sempre está conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Isso aí. É, Então, o item 6, item né? 6. Aham. Então eu vou ler o item 6 para vocês. Tudo bem. Para a gente poder dar prosseguimento. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida, se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina, que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os riscos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos às provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos instrui. Bebei a fonte viva do amor, e preparei-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e que, quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Wellington. Pois é, gente. Todo esse trecho que a Andréia leu, ele é rico de ensinamentos. Se vocês observarem cada frase aqui, dá para se falar durante muito tempo. Mas como o nosso tempo é muito curtinho, né, Andréia? A gente vai procurar dar uma ideia, né? E aí, nas minhas deduções, ele vai falando aqui o Espírito de Verdade, que é um Espírito superior, que é o nosso Mestre Jesus. Inclusive, você falou, né, Andréia? Sim. Né? Então, ele diz aqui que ele vem consolar os pobres deserdados. E olha só,
nessa frase aqui, venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Então, cada um de nós tem as suas provações no nosso planeta. Então, quanto maior que seja ou menor essa prova, a gente deve colocar a nossa resignação de acordo com aquela prova, certo? Então, cada vez mais nós nos fortalecendo diante daquelas situações que surgem nas nossas vidas de acordo com a nossa prova. É uma prova pequena? Então vamos colocar a nossa resignação de acordo com aquele nível daquela prova. E aí ele vai dizendo, né? Ele cita também que chore por quanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Vocês lembram do trecho do Jardim das Oliveiras? Você lembra, Andréia? Fale para eles. Foi quando Jesus estava naquela situação que ele seria aprisionado, né? Pelo menos é assim que eu lembro. Mas ele fala aqui, ó, mas que espere, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhes virão enxugar as lágrimas. Então ele já vai dando uma mensagem de esperança. Por maior que seja a nossa dor, o nosso sofrimento, nós temos a espiritualidade, que vem também nos amparar naquele momento difícil. Obreiros, traçai o vosso sulco. Olha bem, cada um de nós tem a sua caminhada aqui. Então a gente tem que traçar o nosso rumo. E ele diz uma frase, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor das vossas vésperas, da véspera. Por que ele diz isso? Tem uma frase de Jesus que ele diz, a cada dia basta o seu mal. Então, se anteriormente a gente teve problemas, como todo mundo tem, então vamos recomeçar e dar prosseguimento à nossa vida, sem desistir, sem baixar a cabeça e desanimar. Então ele vai dizendo mais, né? Ele diz aqui, ó, ele fala do trabalho das vossas mãos que fornece o pão de cada dia, né? O pão terrestre, nosso trabalho, mas ele fala também que as nossas almas, elas jamais serão esquecidas. Ele fala que eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então é o momento que a gente faz uma prece e Jesus está presente. No silêncio dos nossos pensamentos. Quando a gente afasta tudo aquilo que está deixando a nossa cabeça perturbada, né? Esse é o momento da gente manter o silêncio, né? Eu sempre falo, às vezes, com minhas sobrinhas, eu falo assim, que é a louca da casa, porque a casa é o corpo, mas às vezes a louca da casa, a nossa cabeça enlouquece, né? E a gente fica confusa, aí eu brinco com ela, ô tio, o que é esse negócio psicológico? Ela fala sempre comigo, esse negócio psicológico que você fala louca da casa, é porque a cabeça às vezes fica confusa, eu falo para elas, né? E aí ele fala que quando soar a hora do repouso, é quando a gente vai dormir, né? Então, aquela trama da vida, eu achei tão poético isso, né? A trama da vida se vos escapar das vossas mãos. É que o corpo está em repouso, mas o que acontece? Nossos olhos fecham para a luz, e aí ele fala que vai germinar a preciosa semente, porque é o momento que a gente vai ter o encontro com aqueles irmãos espirituais, que nós vamos também adquirir mais conhecimentos, né? É uma coisa maravilhosa. Ele fala que nada fica perdido no reino do vosso Pai. Não fica mesmo não, né? Então tudo aquilo que a gente sofre, que todos os nossos problemas, as nossas misérias, diz assim, olha, os vossos suores, eles vão formar o tesouro que vai nos tornar ricos. Esse é o grande lance, né? Nas esferas superiores, né? Ele fala, a luz substitui as trevas. E ele fala que o mais desnudo, quer dizer, o mais desnudo é aquele que menos tem, aquele que não tem nada. E ele fala que talvez, olha só, dentre vós será talvez, ele não diz que é uma regra, que todo mundo aqui que vai ser o mais resplandecente. Não, talvez, vai depender de cada um, né? E ele diz, ele continua de verdade vos digo, eu gosto quando Jesus fala assim, em verdade vos digo, presta atenção, né? Eu estou falando a verdade. Os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos bem amados. Olha só, que muitas vezes a gente tem tanto problema, mas isso não impede que a gente vá dar atenção àqueles irmãos que também sofrem.
Porque às vezes eu falo, eu já sofro muito, para que eu vou olhar para os outros? Eu já tenho uma vida tão complicada. Aí a pessoa se coloca assim como a pessoa mais sofrida do mundo. Mas sempre tem alguém que sofre mais do que a gente. Já notou? Sim. Às vezes a gente se acha o mais miserável, né? E ele continua dizendo, né? Ele fala na doutrina, instruí-os na preciosa doutrina. Ele está falando no Espiritismo, que dissipa o erro das revoltas. Qual é a finalidade do Espiritismo? Nos dá esperança pelas informações que tem, não é isso? E ele vai falando aqui, olha, porquanto se acha sujeito às provas mais perigosas que as vossas. Está falando desses nossos irmãos, que isso é aquilo que eu falei antes, que sofrem muito, né? E ele fala aqui, estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Quem é o apóstolo de Jesus, Andréia? Kardec. Isso, Andréia, é Kardec. E ele vai continuando a nos dar a riqueza do seu ensinamento. Olha aqui que coisa interessante. Bebei na fonte viva do amor. Sabe quando Jesus fala na água viva, da fonte viva? É quando ele encontra com a samaritana no poço de Jacó. E os samaritanos, eles eram inimigos entre os judeus, né? E aí, um judeu falar com um samaritano jamais aconteceria. E a samaritana, Jesus, na sua presciência, ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, quando ele vai no determinado lugar, de antemão ele sabe quem está lá, sabe qual é o problema da pessoa, sabe tudo. Então ele já foi lá no poço sabendo que aquela viúva ia lá encher seu cântaro de água, né? Então ele começa a conversar com ela. E ela fica admirada. Mas como um judeu conversar comigo? Porque eles tinham roupas diferentes, a maneira de ser. Dava para perceber quem era judeu e quem era samaritano. E aí na conversa que vai acontecendo, ele fala na água viva que ela não precisava mais beber nunca na vida. Mas como? Eu vou matar minha sede? Aí ele explica o que é água viva. Aí dá uma lição para ela. Aí ela fica assim, entusiasmada. Gente, esse é o Messias que nós estamos esperando. Aí ela vai contar para os outros samaritanos, eu encontrei ele. Olha só que beleza. É tão pouquinho aqui, né, que tem, é pequeno, mas é rico de ensinamento. E ele termina aqui dizendo, né? Ele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Nesse trecho aí, se vocês observarem, ele está falando, tornou fraco, simples e ignorantes. Mas na nossa caminhada, nós vamos nos tornando perfectíveis, que é diferente de perfeito. Perfectível é o quê? É aquele a capacidade de se tornar perfeito à medida do trabalho e do esforço que a pessoa vai fazendo. Exatamente, André. Tirou 10 agora, matando. Então, Melzinho, você é tão bonzinho. Olha só. E ele continua dizendo, hein? E que quer modeleis vós mesmo a vossa maleável argila. O que é argila? É o nosso corpo. Não é? Então, na nossa caminhada, nós vamos, através do corpo, modelando o nosso espírito e o perispírito e o nosso espírito, né? Nós vamos arquivando no nosso perispírito tudo aquilo que a gente está modelando de bom. E a gente, quando desencarna, né, André? É espírito que vai com o perispírito. Não é isso? Aí ele fala assim, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O construtor, aquele que vai fazendo a nossa imortalidade tomar sentido. Você quer falar um pouquinho, Zé? Que eu falei muito. Mas você falou o que devia. Será? Aliás, você, o Elzinho, no Evangelho é um poeta. Ah, meu Deus. Esse Evangelho, sem você, o Elzinho, é um poeta. Obrigado, André. Vocês não acham? Eu acho, viu? Você é muito generosa. Obrigado. Então, pessoal, o nosso Evangelho de hoje fica por aqui. Quando vocês tiverem qualquer dúvida e se quiserem buscar mais informações, recorre lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, no item da Instrução dos Espíritos, o Advento do Espírito da Verdade. Já lemos, já falamos sobre o item 5, o item 6 hoje, não foi? Foi. Isso. E semana que vem a gente vai encerrar o 7 e o 8, porque são pequenininhos, né? Então nós vamos encerrar
uma vez só. E qualquer falha minha, leiam o Evangelho e corrijam, viu? Isso, Eu não sou dono da verdade. isso por mesmo. favor. Aqui somos todos aprendizes e estamos todos estudando juntos, tá? E é muito bom fazer parte desse trabalho contando com a sua participação. Seja no momento em que nós estivermos aqui, seja posteriormente, é muito importante. Portanto, também é muito importante que você dê a sua opinião, Certo. faça a sua observação, né? E não esqueça, dê o seu like, divulgue, porque é importante a divulgação também. E antes de tudo, se você ainda não sabe como fazer o evangelho, tem a intenção de fazer com a sua família, Sim. ou mesmo sozinho, porque às vezes você mora sozinho, no nosso canal mesmo a gente tem um pequeno tutorial informando, orientando como é que você deve fazer o seu evangelho aí na sua casa, na hora que você achar melhor, no horário, com as pessoas que você quiser, tá bom? Nós vamos encerrar, porém antes, tá? Nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de mais um Evangelho bendito, onde podemos, de alguma forma, levar as reflexões desse querido e meigo Rabino às muitas casas a distâncias de quilômetros de nós, tocando nossos corações, nos fazendo refletir sobre as nossas condutas, nos fortalecendo e nos amparando sempre. Agradecemos, querido Mestre, por mais essa oportunidade e agradecemos ao Deus querido por mais um momento com os nossos companheiros, hoje e sempre, graças a Deus. Antes da gente se despedir, um recadinho. Amanhã, terça-feira, é dia de live. Então, nós temos aqui às 20 horas, no nosso canal no YouTube, a live, que vai ser realizada com a Daniela Isoton, lá da Sociedade Praiana de Estudos Espíritas, e ela vai falar sobre o tema Vinde a mim as criancinhas. Você é o nosso convidado, tá bom? Beijo grande no coração. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo encontro com fé em Deus. Tchau, pessoal!